bem-vindos ao Porto Nerd! Eu sou o Porto e serei seu nerd hoje. E sabe, tem duas coisas que me deixam da vida. Primeiro, ter que fazer esse vídeo o mais rápido possível para aproveitar o algoritmo do YouTube. É foda. Segundo, quando a galera fala que animações não são coisa de adulto. Porque, mano, X-Men 97 é arte encarnada, brother! Absolute cinema. O episódio já começa com o Cable na Mansão X explicando sobre o resultado do que aconteceu em Genosha. E eu acho da hora que o Cable ele comentou de uma maneira sarcástica: ah, o sonho do Xavier finalmente aconteceu, humanos e mutantes estão convivendo. Só que é legal você entender o subtexto disso, porque na verdade, mutantes e humanos não estão convivendo. Não existe uma aceitação, existe uma subjugação. Mutantes são utilizados só pelas suas habilidades especiais para fazer os trabalhos que mantêm a sociedade funcionando. Depois de tudo que eles passaram, eles ainda são colocados como os mais baixos da sociedade e forçados a trabalhar de uma maneira análoga à escravidão. Então, eu achei interessante como pegaram a ideia do Xavier, do tipo humanos e mutantes convivendo, e deturparam ela em uma frase extremamente simples do Cable que mostra que até o sonho mais idealista pode esconder um contexto sombrio. Eu achei isso muito legal. E tipo, você percebe essas coisas nas relações dos personagens, tanto ao longo dos episódios anteriores quanto desse. Você tem a Jubileu e o Roberto, e você tem no episódio anterior o Roberto admitiu pros pais que era um mutante, em uma cena que fez uma conversa direta com homossexuais se abrindo pros pais. E a mãe dele aceitou ele, abraçou ele, cuidou ele com amor e carinho. Só que é tudo até a página 2. E nesse episódio você vê isso. Você percebe que ela não aceita ele de verdade. Ela não quer perder o filho. Só que ao mesmo tempo ela quer manter ele escondido das pessoas. Ela só aceita enquanto é conveniente pra ela. Conversa direto com esse futuro que o Cable falou, porque tipo, a humanidade não vai aceitar os mutantes, eles só vão aceitar enquanto for conveniente. E é interessante você ver como o relacionamento desses personagens vai se aprofundando com esse tema, sabe? Isso é uma coisa que X-Men 97 tá fazendo muito bem, que é o relacionamento dos personagens. A gente tem até o Kurt, eu acho maravilhoso o Kurt, como existe uma dicotomia na própria personalidade dele, sabe? O Kurt é o cara que tem a aparência demoníaca e ao mesmo tempo é um dos personagens mais emocionalmente saudáveis de toda a equipe. E ele conversando com a Jean e trazendo aquela ideia de, cara, sangue é sangue, mas a família é aquilo que você escolhe pra você. Então eu acho muito legal como o desenho fica trazendo essas pequenas sutilezas do mundo real e salpicando aqui e ali no relacionamento dos personagens ou no pano de fundo do movimento dos vilões. É muito foda. Tem até aí o relacionamento do Fera com a senhora Tilby, né? A repórter, a Tilby, que você vê nesse começo como eles estão cada vez mais próximos. Sabe? Você começa até a achar que eles vão ser o núcleo narrativo da conexão humano-mutante. Porque você consegue ver que tem uma química entre os dois. Tanto que o Fera levou ela literalmente pro laboratório dos X-Men enquanto ele tá verificando o corpo do Trask. Sabe? Tipo, é a demonstração perfeita de quanto ele confia nela e quer ter ela ali. E aí as máscaras começam a cair. Mas falando em cair, a gente passa desse núcleo dos X-Men e chega no covil do vilão. E maluco, eu preciso dizer, Magneto deve ter uns 60 anos de idade. O cara é mais bombado que o Arnold, brother. Olha isso! Olha isso! Mano! Caralho, a vampira tá lá feita, velho. Você falar que o bagulho de xizinho dele, mano, é um bagulho de sadomasoquismo, certeza. Vocês não conseguem me tirar isso da cabeça. Sério, quer saber? Bota uma musiquinha aí pra você ver. Viu como combina? Mas então, a gente descobre que a Doutora Cooper, aquela membra das Nações Unidas que tava meio que sendo a ponte entre os X-Men e eles, traiu a equipe desde o começo. Mas assim, eu achei interessante porque não fica exatamente claro em que momento ela traiu eles ou o quanto ela realmente não gosta deles, sabe? Porque assim, fica claro que ela sabia da existência do Bastion, ela sabia que tinha um laboratório, ela sabia que tinha um plano de criar sentinelas, só que ela não sabia de Genosha. Ela não sabia do que ele ia fazer, daquele extermínio gigantesco. Então, quão ruim ela realmente é?
Mas é legal ver como a máscara dela cai, e aí você começa a entender como a conspiração do Bastion é maior. Tipo, o Bastion, você descobre que ele tá sendo financiado pelo Doutor Destino, irmão. Pelo Barão Zemo, tá ligado? E, tipo, é um bagulho assim, é outro nível. E coloca todos os desenhos dos anos 90, o Quarteto Fantástico, o Homem-Aranha, inclusive, mas ele vai aparecer mais pra frente nesse episódio, os desenhos do Capitão América, todos eles dentro desse universo. Então a Marvel literalmente expandiu o desenho dos X-Men para um universo compartilhado. Tá que ele já tinha um universo compartilhado com o Homem-Aranha, mas até então era meio bem contido. E aí o Bastion começa a explicar por que ele fez o que ele fez e qual é a noção que ele tá tendo. E ele coloca uma percepção que eu nunca tive, que é o lance do tipo, os mutantes sempre disseram que era um futuro e que a humanidade tava vendo o futuro. A partir do momento que você tá vendo uma outra espécie, que é o futuro, isso quer dizer que você é o passado, tá ligado? A humanidade ia ficar pra trás. E aí o Bastion começa até a comentar umas paradas do tipo, quando os X-Men finalmente ganharam a empatia das pessoas, a gente viu fábricas demitindo 10 trabalhadores humanos e contratando um mutante superpoderoso. Que é um tipo de dinâmica econômica que acontece desde o início dos tempos, sabe? Tem até uma série chamada Warrior, que passa na HBO Max, que fala sobre isso, que é tipo, nos Estados Unidos, as empresas estavam contratando chineses e trazendo eles da China, porque era uma mão de obra mais barata do que os irlandeses que já estavam lá. O que causou um desemprego por parte dos irlandeses, e os irlandeses começaram a ficar putos com os chineses e começaram a atacar os chineses. Só que os chineses não têm culpa, tá ligado? A culpa é do sistema. Então é um direcionamento errado da raiva que acaba fazendo com que a gente entre nesse ciclo vicioso em que as pessoas já tinham medo dos mutantes, aí quando começam a ver os mutantes se dando bem na sociedade, elas começam a ter raiva. E a raiva leva elas a querer contra-atacar, o que leva homens como Bastion a conseguir pessoas pro projeto dele. E esse projeto, que nos quadrinhos é chamado de Sentinel Prime, é uma coisa que existe lá, acho que a primeira vez que apareceu foi em X-Men número 65, que lançou em abril de 1997, se eu não me engano foi isso. E a ideia de pessoas que se transformam em sentinelas é terrivelmente assustadora, sabe? Inclusive ela me fez pensar, em 2005, a DC lançou uma minissérie chamada Crise Infinita, em que um projeto chamado Projeto OMAC fez com que as pessoas se transformassem em robôs para conseguir acabar com os super-humanos. Então qualquer pessoa podia se transformar num OMAC, sabe? E é a mesma coisa. Eu achei engraçado que quando eu vi no desenho eu pensei, caralho, a Marvel copiou a DC. Aí depois que eu fui ver que na verdade a Marvel já tinha feito isso em 1995. Então a DC copiou a Marvel, mano. É uma putaria isso daí. É a maior putaria. E eu queria aproveitar só pra dizer, se você tá gostando do vídeo, comenta aí embaixo. Você pode comentar qualquer coisa, nem que seja, sei lá, oi, sabe? Mas comenta alguma coisinha porque ajuda no engajamento e faz com que outras pessoas possam ver esse vídeo. O que ajuda o canal, porque honestamente eu acho que o YouTube tá me punindo e não tá levando meus vídeos pras pessoas que se inscreveram. Se você puder, vai me ajudar demais. E se você tá gostando do vídeo até agora, se inscreve aí no canal, curte também. Mostra pros amigos, mostra pra avó, manda pra qualquer pessoa, pelo amor de Deus, me ajuda! Então é legal quando a gente vê que o Bastion, na verdade, o argumento dele faz sentido. É um argumento até enraizado nas próprias questões históricas da sociedade em que a gente vive. O que vai conversar diretamente com o discurso que a Doutora Cooper faz no final, mas eu chego lá daqui a pouco. E outra coisa também legal é que a gente começa a entender quem é o Bastion. Tá ligado? Porque o Bastion, ele é uma criança que nasceu e foi infectada por um vírus sentinela do futuro. Ok, mas isso não diz nada, sabe? Se ele simplesmente crescesse odiando mutantes porque ele foi infectado pelo sentinela, é uma coisa. Mas se você for ver, tem uma motivação a mais por trás desse ódio. Ele cresceu sendo alguém diferente. E ele cresceu sofrendo por ser alguém diferente. E ele cresceu assimilando as ideias de que uma sociedade acaba sendo completamente deixada pra trás pela próxima, pela evolução natural dela. Essas duas coisas se combinaram na mente dele e você percebe que o ódio que ele tem pelos mutantes não é só um ódio por eles deixarem a humanidade para trás na escala evolucionária, mas é um ódio direcionado inclusive para ele próprio. Porque você vê o ódio que ele tinha de ser diferente, de como ele sofria quando ele era criança e como ele buscava na mãe dele um apoio para esse sofrimento. Porque a única coisa que ele queria ser é normal.
sabe? Então você tem uma característica dupla pro ódio que ele sente dos mutantes, o que na minha opinião dá um peso totalmente diferente pro personagem, sabe? E o discurso dele é fenomenal, porque chega uma hora que ele comenta, se você bater o suficiente numa pessoa que só tá sofrendo, os outros começam a sentir empatia por ele. E é exatamente isso que aconteceu quando Xavier morreu. As pessoas começaram a sentir mais empatia pelos mutantes. Então o que ele fez? Ele expôs a natureza humana de simplesmente virar as costas quando um problema terrível surge e não envolve a pessoa. Ele até fala, quando a sua pele não tá em jogo, a resposta é a apatia. É um tapa na cara da sociedade atual, é um tapa na minha cara. Quantas vezes você não vê tragédias acontecerem em todos os lugares do mundo? E aí você simplesmente pega, você fica mal por um minuto e depois você segue a vida. Porque no final das contas não é um problema seu, não é um problema direto seu, sabe? E o Bastion usa isso contra a humanidade. Durante a pandemia, inclusive, teve um jornalista brasileiro, eu esqueci quem foi, mas eu lembrando eu vou colocar aqui na tela, que ele falou que as pessoas começavam a perder noção da gravidade conforme os números cresciam. E eu não sei se essa frase é dele, mas alguém falou um dia que 10 pessoas morrendo é uma tragédia. 1 milhão de pessoas morrendo é estatística. Porque a coisa cresce num nível em que a gente perde a relação humana com o que está acontecendo. E conversa direto com o episódio 5, quando a gente vê o ataque em Genosha, eu até comentei no meu vídeo sobre o episódio, que eles te colocam no ponto de vista da vampira, pra ver o ataque do chão, pra sentir a confusão que ela sentiu, que é exatamente uma forma de nos vincular a isso, porque senão é simplesmente um acontecimento terrível. Sabe? Mas você não sente o que tá acontecendo de verdade. E é legal porque até daquele episódio pra cá, se for vendo nas cenas das reportagens, tem os humanos sempre falando alguma crítica nova sobre os mutantes, sempre comentando alguma coisa, e tipo, você percebe, mano, ninguém percebe o que aconteceu em Genosha, ninguém liga, muita gente morreu, por que eles não ligam? Porque eles somos nós. Porque eles são as pessoas que veem algo terrível acontecendo na TV, mas como não tá com a pele em jogo, acaba respondendo com apatia. O discurso do Bastion, mano, que vilão, velho, que vilão, que manipulador safado, nossa! Dito isso, as últimas coisas que eu queria falar. Logan, puta merda, o Logan caindo do céu, cortando sentinelas no ar, mano... É por isso que ele era o X-Men que todo mundo curtia. Eu acho maravilhoso como eles estão fazendo todos os X-Men serem foda nessa animação. Até o Kurt, que ele aparece 2 espadas, uma em cada mão e uma sendo segurada no rabo dele. Cara. Essa frase ficou ruim. E aí ele lutando com os sentinelas, tipo, é muito foda! O Ciclope, mano, o Asa X explode, ele sai de dentro com um Porsche, do nada! O Keimote vira... Você tinha um Porsche? O Ciclope. É muito foda, sério. Acho que a única personagem que ainda não fez nada é a Jean Grey. Mas até aí é igual no desenho antigo. Agora, pra finalizar, a Doutora Cooper liberta o Magneto, que vai até o polo magnético da Terra e solta um pulso magnético que destrói a energia elétrica do planeta inteiro. E aí você vê o Homem-Aranha em Nova York e a energia acaba. O Samurai de Prata, se não me engano, no Japão e a energia acaba. Os sentinelas caindo do céu que nem moscas. O Magneto destruiu a eletricidade do planeta. Mas ao mesmo tempo, ele declarou guerra. E eu acho legal o discurso da Doutora Cooper, porque conversa exatamente com tudo que eu falei até então, sabe? Que no final das contas, quando os sentinelas atacaram, ela não estava surpresa, porque ela sabia que a gente está preso nesse ciclo de ódio e que a gente não consegue quebrá-lo. É um ciclo que se retroalimenta constantemente, e toda vez que a gente acha que está saindo, a humanidade vai lá e chuta o balde e estraga tudo de novo. E mostrar um número de prisioneiro das câmaras de tortura da Segunda Guerra Mundial foi só a cereja do bolo. Esse episódio é uma beleza, assim, de outro mundo. E, honestamente, mostra o que faz dos X-Men, culturalmente, a melhor super equipe que existe.
Mas é isso aí, eu queria falar sobre isso porque eram coisas que estavam na minha cabeça, eu queria compartilhar com vocês. Queria saber a opinião de vocês, o que vocês acham? Concordam com o que eu falei? Vocês notaram essas sutilezas? Vocês não se importam e só gostam de ver o Wolverine fatiando sentinelas? Comenta aí embaixo, queria muito saber a sua opinião. E desculpa pelo vídeo longo, eu queria fazer um vídeo mais curto, mas eu honestamente acho que eu me empolguei. Vai vir um vídeo do Avatar semana que vem, e esse vídeo não ia lançar agora, ia ser um vídeo do Avatar, mas no final das contas, enfim. É isso aí. Muito obrigado por estar comigo até aqui, e até a próxima.